Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo decide rescindir contrato com o zagueiro após nova avaliação para 2025. 122 milhões de reais. Fulham da Inglaterra aceita negociar centroavante com o Flamengo. Debate de candidatos à presidência do Flamengo hoje. Saiba o horário e onde assistir ao vivo. Briga entre Landim e Assembleia Geral pode levar a eleição do Flamengo para a Justiça. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. A eleição para escolher o próximo presidente do Flamengo vai acontecer no dia 9 de dezembro com 3 candidatos na disputa. São eles Luiz Eduardo Batista Ubap, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Dunches. Nessa segunda-feira, a partir das 20 horas, horário de Brasília, os concorrentes que vão disputar o cargo de mandatário do Flamengo vão participar de um debate ao vivo. O encontro vai contar com a transmissão simultânea do YouTube e do TikTok da ESPN, além do canal por assinatura Disney+. O debate presidencial do Flamengo será mediado pela apresentadora Gláucia Santiago e dividido em 4 blocos. Primeiramente, terão perguntas e respostas entre os candidatos, com temas gerais sorteados na hora. Logo na sequência, também com temas gerais, as perguntas vão participar de jornalistas e torcedores via redes sociais. Já o terceiro momento vai ter aí o futebol como assunto principal. Por fim, vão acontecer as considerações finais. Sendo assim, nesse bloco serão analisados pedidos de direitos de resposta. A eleição para o presidente do Flamengo vai acontecer na Gávea, com sócios do clube aptos a votar. Nesse ano, mais de 6 mil pessoas vão poder ajudar a escolher o grande vencedor. Em suma, a mesma acontece no dia 9 de dezembro e vai definir o mandatário do Flamengo pelo próximo triênio. Para 2025, o Flamengo vai fazer mudanças pontuais e entra nesse contexto o futuro do zagueiro Pablo, que foi emprestado ao Botafogo, mas pouco jogou nesse ano e não vai estar nos planos do Departamento de Futebol do Flamengo. Uma rescisão de contrato é colocada em pauta na Gávea. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e, ao que tudo indica, não vai jogar mais pelo Flamengo. Ele não teve boas chances no Botafogo porque logo se machucou e acabou perdendo espaço. Assim, o Botafogo não vai buscar um novo empréstimo e tampouco uma compra do jogador. O Pablo foi contratado pelo Flamengo com uma certa expectativa, mas nunca rendeu o esperado, O seu auge na carreira foi vestindo a camisa do Corinthians, onde fez grandes atuações. O agitado processo eleitoral do Flamengo desse ano está causando mais uma disputa interna no clube. E dessa vez entre Rodolfo Landim e o presidente da Assembleia Geral, Carlos Henrique Fernando dos Santos. Discordância sobre o fechamento do clube e protocolos de segurança para o dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, são os motivos das diferenças e podem levar mais um tema para a Justiça. A Assembleia Geral solicitou que o acesso ao clube seja restrito aos sócios no dia da votação. Além das catracas da entrada do ginásio Hélio Maurício, reforço na segurança e a presença da Polícia Militar. Isso porque o pleno funcionamento das outras atividades vai acarretar em um elevado movimento na sede, já que milhares de associados são esperados, o que dificulta o trabalho de segurança. Rodolfo Landim negou a solicitação para fechar o clube para não mudar a rotina de uma segunda-feira, sem deixar garantir que terá segurança para os eleitores. Lembrando que a eleição do Flamengo foi marcada para o dia 9 de dezembro, justamente por Carlos Henrique, uma decisão que foi alvo de críticas de sócios e candidatos à presidência. Essa discordância pode levar o caso para a Justiça. Ainda que não tenha poder para fechar o clube, a Assembleia Geral é responsável pela organização do ginásio Hélio Maurício no dia da eleição e pretende limitar o acesso apenas aos sócios e ter a PM no local.
Mas o Landim entende que tais atribuições da Assembleia Geral não podem conflitar com determinações que são direitos da presidência. Sendo assim, caso entenda que o Carlos Henrique Fernando dos Santos violou o estatuto do clube, o presidente vai levar o tema para a Justiça. Vale lembrar que a chapa de Rodrigo Dunche acionou os meios legais e conseguiu liminar contra a comissão eleitoral. A CPE precisou entregar atas de reunião do dia 24 de setembro, quando sócios teoricamente irregulares foram aceitos na relação eleitoreira. A polêmica que se resultou no período de saída de Rodrigo Tostes do corpo transitório da chapa do BAP. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Gabigol continua afastado pelo Flamengo. Dessa forma, o atacante não vai jogar contra o Cuiabá nessa quarta-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. A informação foi divulgada pelo portal GE. A direção do Flamengo decidiu manter a decisão que tirou o Gabigol do jogo contra o Atlético Mineiro por incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil. Havia expectativa dele voltar a ser relacionado pelo Felipe Luiz, o que não aconteceu. O camisa 99 tem treinado normalmente no Ninho do Urubu e vai voltar a ficar à disposição a partir do jogo contra o Fortaleza, no dia 26, lá no Castelão. No sábado, Marcos Braz e Gabigol tiveram uma conversa de pelo menos 30 minutos no Ninho do Urubu. As arestas foram aparadas e o caminho para a reintegração do jogador começou a ser construído. O Gabigol foi afastado por indisciplina no intervalo do segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Galo, em Belo Horizonte. Ele foi substituído pelo Bruno Henrique e não gostou. O Flamengo venceu por 1-0 e foi pentacampeão. Ao final da partida, o jogador anunciou em rede nacional que não vai ficar no clube. O ano de 2024 concentrava expectativas em prata da casa. O Lohan, considerado a maior joia da base do Flamengo. O atleta de 18 anos teve oportunidades, mostrou potencial, mas não manteve aquele nível e acabou escanteado pelo Tite. Nos últimos 2 jogos pelo Brasileirão, ele ganhou minutos com o Felipe Luiz e a reta final da temporada, com menos meias à disposição do treinador, ele surge como um horizonte para começar em 2025 em outro patamar. Na próxima quarta-feira, o Lohan vai reencontrar o Cuiabá, adversário contra o qual ele foi vaiado aqui no Maracanã após sair do banco de reservas no primeiro tempo e ser substituído ainda na reta final da etapa complementar. A atual temporada também marcou a esperada renovação de contrato do Lohan com o Flamengo. O seu vínculo anterior era válido até julho de 2025 e o interesse de clubes da Premier League, em especial o Real Madrid, trazia apreensão para a torcida rubro-negra. A assinatura aconteceu em agosto e o novo contrato agora é válido até 13 de agosto de 2029, foi homologado em 17 de setembro. Com a ampliação, a multa do Lohan subiu para 100 milhões de euros, mais de 613 milhões de reais na cotação atual. Aos 18 anos, o Lohan tem 31 partidas como profissional do Flamengo, com 2 gols marcados e 3 assistências. A reta final tem tudo para ser encarada como um vestibular para o garoto voltar com força e em condições de disputar uma vaga no time principal com o Felipe Luiz em 2025. Se o jogo com o Cuiabá no Maracanã representou uma pausa no crescimento profissional, o reencontro pode significar, sim, um grande recomeço. 2 gigantes do futebol europeu monitoram a situação do Everton Araújo, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o clube espanhol estaria preparando uma proposta para o Flamengo, o que acendeu o alerta no Mengão. O Everton Araújo ganhou destaque no time principal sob o comando do técnico Tite, que o promoveu a titular em algumas partidas. A trajetória do volante é marcada por superação, já que antes de brilhar no futebol, ele trabalhou como barbeiro para ajudar a sua família.
Desde a chegada de Felipe Luiz, o Everton vem ganhando cada vez mais espaço e foi titular nos 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, bancando até mesmo a contratação mais cara da história do clube, o Carlos Alcaraz. A renovação do Everton Araújo faz parte de um movimento do Flamengo para garantir a valorização de suas promessas e evitar perdas financeiras em negociações futuras. Além disso, com o aumento da multa rescisória, o clube agora busca melhores condições para negociar eventuais transferências. A expectativa agora é de que o Flamengo acelere as conversas com os representantes do jogador para concretizar o novo contrato antes de ofertas especiais e oficiais do mercado europeu. O substituto do Gabigol pode ser o Rodrigo Muniz. A nação curtiu essa ideia, enquanto isso, Gerson, Davi Luiz e Bruno Henrique tentam convencer o Gabi a ficar no Flamengo por mais tempo. Segundo apurou a reportagem do Bola VIP Brasil, o Fulham da Inglaterra aceita vender o Rodrigo Muniz, mas pelo valor de 20 milhões de euros, 122 milhões de reais na cotação atual. Este valor é semelhante ao que o Flamengo pagou pelo Charles Alcaraz. A nação está especulando nas redes sociais quem poderia ser o substituto do Gabriel Barbosa para a próxima temporada, porque o Pedro está lesionado e só volta no segundo semestre. O nome que foi consenso entre os torcedores foi justamente o do Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, que está atualmente no Fulham da Inglaterra. Se quiser o jogador, o que ainda não foi confirmado, o Flamengo vai ter que pagar essa quantia. Em 13 de agosto de 2021, Flamengo e Fulham fecharam um acordo por uma transferência do Rodrigo Muniz por 8 milhões de euros. Ele foi muito bem utilizado nos profissionais, mas não tinha muito espaço e acabou sendo vendido. Vale lembrar que o Flamengo ainda ficou com 20% de uma futura transferência. O contrato do Muniz vai até 2026, com opção de extensão até 2027. O atacante fixo, ele não tem tido espaço no Fulham. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Rodrigo Muniz para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa, para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!